Uma jovem estava indo para a casa do namorado, mas ela nunca chegou. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda não foram resolvidos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, deixa um comentário, compartilhe o vídeo com os amigos também. Não esquece de ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. Colette Arron nasceu no dia 3 de fevereiro de 1967. A garota morava com seus pais e irmão em Normanton Lane, em Keilworth. Em 1983, ela estava com 16 anos. Tinha acabado de se formar no ensino médio e estava treinando para ser cabeleireira, assim como sua mãe Jack. No dia 30 de outubro de 83, Colette saiu de casa a pé para ir ver seu namorado chamado Russell. O garoto morava a 10 minutos de distância e normalmente buscava ela de carro. Mas naquele dia foi diferente, pois seu carro precisou ficar em uma oficina para alguns reparos. Sua mãe até perguntou se ela tinha certeza de que iria sozinha a pé, e ela disse que sim, pois estava uma noite agradável. 5 minutos depois que Colette saiu de casa, Russell ligou para a casa de sua namorada e a mãe informou que a filha já tinha saído. Então ele disse que iria de bicicleta para encontrá-la no meio do caminho. Então ele pegou sua bicicleta, fez o caminho, mas a Colette não estava em lugar nenhum. Então ele voltou para sua casa e avisou a mãe da Colette pelo telefone que ela não estava em lugar nenhum. Naquele momento a mãe soube que alguma coisa tinha acontecido, porque não fazia o menor sentido. Era um caminho curto de apenas 10 minutos, então provavelmente alguma coisa ruim tinha acontecido. Então ela chamou a polícia. O policial que falou com Jack disse para ela não se preocupar, pois era um domingo, e ele disse que a sua filha poderia ter ido a algum outro lugar e que logo voltaria. Mas sua mãe sabia que tinha alguma coisa errada. Colette não era assim. Ela com certeza teria avisado a mãe se tinha a intenção de ir em outro lugar, e ela deixou isso bem claro para o policial. O policial disse a Jack então para ligar de volta se ela não aparecesse até às 10h30 daquela noite. Sua mãe ligou para todos que ela conhecia na região, incluindo os amigos de Colette e o hospital, para ver se eles tinham alguma internação que correspondesse à descrição dela, mas ninguém tinha visto ou ouvido falar dela. A família de Colette decidiu por conta própria fazer uma busca, mas eles não encontraram nada. Jack chamou a polícia pela segunda vez naquela noite. Dessa vez eles compareceram à casa de Colette e tentaram rastrear seus últimos passos, mas eles não conseguiram nada. A polícia cancelou a busca naquela noite e disse que continuaria na manhã seguinte. Na manhã seguinte, no Halloween de 1983, Mark, o irmão de Colette, entrou no carro e saiu em busca da irmã. Enquanto dirigia pela Turby Lane, ele notou algumas fitas policiais e carros da polícia. Ele parou e correu em direção à fita. Um policial tentou impedi-lo, mas Mark conseguiu passar e viu que tinha um corpo caído no chão. Quando se aproximou, ele viu que era o corpo de sua irmã. A polícia determinou que Colette foi atingida na cabeça, sofreu uma agressão sexual e, por fim, foi estrangulada. Seu corpo foi encontrado nu e coberto de hematomas. O assassino posou e organizou seu corpo de uma forma assim. A polícia então começou uma investigação, agora passando de um desaparecimento para um homicídio. 2 semanas depois, a polícia local recebeu uma carta que acreditava ser do assassino. A carta deu a eles algumas pistas bem importantes. Em primeiro lugar, a carta estava escrita de uma forma bem estranha. Havia um ponto de interrogação no lugar da letra S. Na carta, o assassino disse à polícia que no dia do assassinato de Colette, ele estava escondido em uma cabana perto de uma escola, observando meninas andando a cavalo, antes de roubar um carro que havia sido deixado com as chaves dentro. Quando a polícia revistou a cabana, eles encontraram um pano que continha sêmen. Eles agora estavam convencidos de que essa carta não era uma farsa e vinha realmente do assassino. O carro que o assassino roubou, um Ford Fiesta vermelho, foi avistado no dia que Colette desapareceu, aproximadamente às 5 horas da tarde, em um condomínio em Keilworth. Um morador disse à polícia que o carro ficou estacionado na rua por cerca de 1 hora e que ele conseguia descrever claramente o motorista.
O homem era branco, com idade entre 25 e 30 anos e com cabelos castanhos ondulados. Naquela mesma noite, entre 6h20 e 7h20, o assassino teria percorrido a vizinhança tentando encontrar a sua vítima perfeita, com uma menina dizendo que estava passeando com seu cachorro quando o homem, em um carro vermelho, parou e pediu informações, antes de perguntar para onde ela estava indo. O homem então perguntou se ela queria uma carona e tentou colocá-la em seu carro, mas ela conseguiu fugir. Aproximadamente às 8 horas da noite, houve outro avistamento do homem no carro vermelho. A testemunha afirmou que estava em seu jardim quando o homem parou em um carro. O motorista desceu e disse que ia virar a esquina para ver um amigo e que não demoraria. Cerca de 10 minutos depois, ele voltou para o carro e comentou que seu amigo não estava lá e foi embora. O homem que estava cuidando do seu jardim achou isso estranho, pois não havia casas na direção por onde ele caminhou. Ele também notou que o homem tinha uma faca consigo. Por achar essa situação muito suspeita, ele anotou a placa do carro. Não está claro se ele chamou a polícia na época e se denunciou o que viu. Outra testemunha disse à polícia que estava em sua casa quando ouviu gritos. Preocupado, ele se levantou para olhar e viu um carro saindo em alta velocidade. Aproximadamente às 9 horas, um homem que correspondia à descrição do assassino entrou em um pub em Costock e fez um pedido. A garçonete que o atendeu disse que nunca tinha visto o homem no local, então a polícia acreditou que ele não era da cidade. A garçonete perguntou ao homem se ele estava de férias, ao que ele respondeu que havia pegado o caminho errado ao sair da rodovia. Mas rapidamente ele mudou sua história, contando a ela que estava visitando um amigo. Embora essas histórias tenham sido inventadas, ele conhecia a região. Ele contou à garçonete que seu amigo trabalhava na central elétrica, mas sofreu um acidente, contando a ela que estava ali para visitar então seu amigo que estava ferido. A garçonete percebeu que o homem tinha sangue nas mãos. E quando ele percebeu que ela estava olhando para suas mãos, ele ficou nervoso e foi rapidamente para o banheiro. Quando a polícia revistou o banheiro desse pub, a investigação forense encontrou vestígios de sangue no papel e sêmen, e isso foi recolhido. Em 7 de junho de 84, o assassinato de Colette foi o primeiro caso a ser apresentado na recém-lançada série de televisão da BBC Crime Watch, um programa que reconstrói grandes crimes não resolvidos, com o objetivo de obter mais informações do público. Como resultado, a polícia recebeu 400 denúncias e conseguiu eliminar 1.500 suspeitos das suas investigações. A polícia recebeu uma ligação na qual uma mulher disse que sabia quem era o assassino, mas desligou o telefone antes de dar mais informações. Ela também fez essa mesma ligação para um jornal, mas quando perguntado mais informações, ela também desligou. Em 2008, os avanços na tecnologia forense permitiram que a polícia local elaborasse um perfil de DNA do assassino, e os policiais apelaram para que o público apresentasse nomes de suspeitos que poderiam então ser comparados com o DNA. A polícia recebeu mais de 100 ligações sobre possíveis suspeitos. Em junho de 2008, um jovem chamado Jean Paul Hudson foi preso depois de se envolver em problemas no trânsito. O DNA é retirado de qualquer pessoa presa, e no caso de Jean Paul não foi diferente, e seu DNA era quase idêntico ao perfil do assassino de Colette. Mas o que não fazia sentido era que o Jean Paul tinha apenas 20 anos no momento de sua prisão, e com certeza não teria como ele ser o responsável pelo crime, pois ele nem era nascido. Então, a partir desse momento, a polícia começou a suspeitar quem poderia ser o assassino, e ele tinha uma grande ligação com Jean Paul. Paul Stuart Hudson, pai de Jean Paul, e então com 50 anos, foi preso e acusado do assassinato em abril de 2009. Inicialmente, ele tentou atribuir a culpa do assassinato ao seu falecido irmão chamado Gerhard, que havia morrido em janeiro de 2008 e foi cremado. Mas os testes de DNA descartaram seu irmão, já que seu DNA foi retirado em uma amostra de sangue do hospital e não correspondia ao deixado no local. Paul foi preso e declarou-se inocente em 5 de outubro daquele mesmo ano, mas mudou sua declaração para culpado em uma audiência pré-julgamento de 21 de dezembro de 2009. Em 25 de janeiro de 2010, Paul foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 25 anos pelo assassinato de Colette. Ele estava com 51 anos na época, foi casado 2 vezes e teve 4 filhos. Ele nunca teve problemas com a polícia no passado. O ex-eletricista que virou empresário colocou o adolescente na traseira do carro roubado. Ele bateu na cabeça dela com uma garrafa antes de abusar dela e de estrangular.
e, por fim, abandonar o seu corpo em um campo. Colette foi raptada à força. Os seus gritos foram ouvidos pelos residentes locais, disse Gregory Dixon, o promotor. Ela estava viva e consciente quando foi abusada no carro. O juiz que o sentenciou disse: "O terror e a degradação que esta pobre menina deve ter sofrido nas mãos de um estranho em seus últimos momentos são quase inimagináveis. Está claro pelas evidências apresentadas ao tribunal que você, Paul, é um mentiroso compulsivo." Foi revelado que Paul era formado em psicologia e também tinha trabalhado com alguns jovens. Ele voltou à cidade onde tirou a vida dela para observar o desenrolar da investigação policial e mais tarde enviou uma carta provocando os policiais, dizendo que ele ainda estava livre. "Ninguém sabe como eu sou. É por isso que você não me pegou", escreveu ele, alegando também que estava usando uma máscara de Halloween. "Você nunca vai me entender." Então foi confirmado que a carta enviada para a polícia era realmente do assassino. A mãe de Colette, Jackie, disse que a sentença trouxe um alívio, mas a família precisava saber por que ela foi assassinada. Mas Paul se recusou a responder porque tirou a vida da jovem, naquela noite de outubro. De acordo com o jornal, no momento em que matou Colette, Paul morava sozinho em Seymour Road, em West Bigford, mas havia contado à família que estava fazendo tratamento para câncer. Ele até raspou o cabelo para deixar sua história mais realista. Às 8 horas do dia 10 de outubro de 2010, 9 meses após sua sentença e 18 meses sob custódia, Paul foi encontrado inconsciente em sua cela na prisão. Os paramédicos foram chamados e tentaram ressuscitá-lo, mas não foi suficiente. Ele morreu às 9h58 em uma ambulância a caminho do hospital. Acredita-se que ele tenha tomado uma overdose de medicamentos, mas um exame pós-mortem foi inconclusivo. A filha de Paul disse no inquérito que ele pediu à sua esposa que fosse visitá-lo na prisão um dia antes de sua morte, mas ela não compareceu. O detetive Kevin Flint, que fez investigações na noite em que Colette desapareceu, liderava a investigação desde 2004. "Acho que a mensagem que esta condenação envia é que nunca desistiremos", disse ele. O DNA de Paul não foi encontrado nas cenas de quaisquer outros crimes não resolvidos. É muito incomum alguém cometer um crime tão grave e depois se misturar novamente à sociedade. Mas foi isso que ele conseguiu fazer. Ele viveu sua vida como se fosse um homem de família normal, completou Flint. A esposa de Paul e 3 de seus filhos adultos recusaram-se a comentar sobre o caso. Eles moram em Galston, a 8 quilômetros da cena do crime. Um membro da família disse que a família estava absolutamente arrasada. Ele acrescentou: "Não podemos acreditar que Paul tenha feito isso, mas acima de tudo, estamos arrasados pela família de Colette." Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês viram que foi um crime que demorou aí para ser resolvido, mas foi muito interessante o trabalho da polícia. Naquela folha de papel que ele secou as mãos, que tinha o sangue dele, foi muito importante. A folha que foi encontrada no banheiro do pub. Então foi um caso assim que foi resolvido de uma forma aleatória, até porque se o filho dele não tivesse sido preso, provavelmente ele nunca seria pego, já que ele cometeu o crime e conseguiu voltar para a sociedade. A gente imagina que ele não tenha feito mais nenhum, mas também a gente não pode ter certeza absoluta disso, até porque a forma como ele fez tudo aquilo parecia que ele já tinha um pouco de experiência. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.